Noite, pessoal. Tudo bem? Vou chamar a nossa convidada de hoje para já, que é a Louise, para a gente não perder tempo. Aqui, vamos ver. Avisa aí, amiga, quando entrar. Entrou? Oi! De primeira! Entrou de primeira já. Só. Deu sorte. Às vezes há uns probleminhas técnicos aqui, e daí demora um pouco para entrar, mas tu entrou de primeira já. Aí. E aí, como é que tá a correria? Me conta. Ah, tá grande, né? Você é dupla de dois atletas maravilhosos, que é a Dani e o Zan, né? Ah, é? Depois só contar pra nós um pouquinho dessa história, então. É, os treinamentos Ah, estão a mil. eu vejo, fico te acompanhando ali, né? Oi, Charles. Boa noite, Márcio. Oi, Ah, é? Igor. Eu quero saber dos meus amigos aí, ó. Cadê a Eu vou galera? anotar. Eu vou anotar quem não estiver olhando. É isso aí. Mete a cobrança depois. Deixa eu arrumar esse pedestal aqui, ficou muito pra baixo. Aqui. Enquanto a galera entra aqui, vou arrumar isso aqui. Tudo pra ajudar, né? Acabei ficando sem. Não levei meu carregador. Primeiro, acho justo, digno que tu esteja aí mesmo. Isso aí, cobrar as parcerias. Ai, que bom. Tá, então a gente estava falando um pouquinho ali enquanto o pessoal entra, né? É, sobre tua correria. O que tu fez agora há pouco? Tava arrumando as crianças, despachando as crianças, que nem eu digo, né? Tava me virando em 30. A minha filha tá indo no baile da primavera da escola e aí eu tive que levar o pequeno, deixar com a avó. Isso tudo agora, nesse tempinho aí. E também me arrumar, né? Tomar um banho. E dar conta de tudo, né? É É. isso, né? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, então. Oi, vamos ir, Betinho, tudo? Aproveitando que a galera tá entrando ali. É... Bom, então acho que vamos começar, né? Para não perder muito tempo. E o objetivo dessa conversa, que está marcada já faz um tempo, né, Lô? É poder falar um pouquinho, assim, sobre, de fato, os desafios de uma mulher maratonista, né? Porque o fato de ser maratonista já é um grande desafio. E a gente sabe que isso é comum, né? Em questão de homem e mulher, que a mulher ela tem uma carga um pouco maior, né? Por N coisas, por N fatores, né? Eu acho que tanto pela rotina que a gente tem, as atribuições, né? Jornada dupla, quanto pela rotina de treinos, né? Quem mulher tem a questão da TPM, né? Que é aquela semana ali que às vezes a gente fica com cólicas ou fica mais cansada, sem energia. Que nem eu digo, né? A questão da tensão pré-menstrual e do período, ela sempre é diferente para uma pessoa e para outra, mas ela acaba afetando de alguma forma, né? Então, a mulher decidir ser maratonista com uma casa para cuidar, né? No teu caso, com filhos, né? O pessoal que trabalha fora, enfim. A gente tem muitas coisas para conseguir fazer esse balanço para atingir o nosso objetivo, que é, então, pô, vou treinar para maratona e vou fazer 42, 195, né? E eu te acompanho já faz um tempo, já treinamos juntas, às vezes ainda treinamos, né? Aí, né? E, e eu quero então que tu te apresente, Lô, e diga quem é a Louise, né? E em que momento tu entrou no mundo da corrida. Fica super à vontade aí, agora a bola tá contigo. Tá ok. Bom, eu sou a Louise, eu sou bacharel em administração, me formei com 21 anos. Sempre fui muito organizada e sempre fui muito focada, sempre. Quando eu decidi que eu ia fazer faculdade, quando eu decidi que eu ia ter nosso apartamento, entre N coisas. E quando eu decidi que eu iria me tornar uma maratonista, foi logo que eu entrei no time Zan, que eu me senti capaz com todo o treinamento que eu estava fazendo com ele e tudo, por ele também ser um atleta e eu admirar ele, eu determinei que eu ia fazer uma maratona, né? Em 2016, eu estive em Nova York e é muito frio, foi em novembro, e foi bem na época que ocorre a maratona de Nova York. Eu não pude Uhum. presenciar, né? Sim, Mas acabou era de uma coisa que acontecer eu. agora, né?
mas era uma coisa que eu sempre tive em mente, tá? Só que eu sempre fui de sonhar alto e de imaginar que eu realmente ia conquistar e eu ia fazer. Então, quando eu falei para Zé que eu ia fazer, a gente tinha na época, eu acho que 4 meses para treinar. E aí eu Caramba. falei. E ele não me Pois conhecia ainda, né? é, E Lou, antes então me disso, fala um teve pouquinho. várias corridas. Sim. E eu fiz. Tá, mas como tu chegou na corrida? Porque tu é crossfiteira, né? Tô. Sempre foi. 10 anos. 10 anos. Mas em 2012 eu fiz uma corrida. Até tá a medalha por aqui, que foi a corrida das estações Adidas. Foi a primeira corrida que eu fiz. 2012. E eu fiquei em primeiro lugar nessa corrida. Foi 5 quilômetros lá no Parque das Laranjeiras, estava chovendo. E o meu diferencial, na verdade, foi que eu estava seguindo as meninas com um tênisinho e um sonho. O diferencial foi tinha uma subida de escada, que chegava assim no parquezinho e tal. E ali eu meti um gás bem doida e cheguei em primeiro. E aí tava Olha só. chovendo, assim, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Na época eu fazia parte da equipe de corrida do aqui de Campo Bom, César Araújo, era uma das primeiras alunas dele ali. Aham. Certo, E eu foi treinei com ele muito também. legal. Foi muito Uhum. legal. E daí eu terminei aquilo e pensei, nossa, eu consigo. Tá aí Aí tu uma pensou, coisa leva que um jeito eu. pra esse negócio, né? Não, tá aí uma coisa que eu sou boa. Também. Também sei pra mim, modesta. Mas no CrossFit, assim, apesar de eu gostar muito do CrossFit, eu tenho algumas limitações que é eu nasci com essa parte aqui projetada mais pra frente, né? Porque eu Uhum. nasci de forte, então eles quebraram quando eu era bebê. Então, para quem entende um pouco de CrossFit, sabe que a gente tem muitos movimentos de barra, tem muito peso acima da Uhum. cabeça, Uhum. e isso me limitou um pouco, né? Apesar de ter muita força, e como eu falei antes, eu sou muito focada e determinada. Então, quando eu decido que eu vou fazer, eu não desisto, até eu conseguir. E a corrida mais ou menos veio assim. No CrossFit a gente também tem corrida, né? Sim, E aí eu fui fazendo e fui vendo que às vezes no cardio eu era muito melhor do que nos pesos. E aí eu me destacava mais nisso, assim, eu conseguia fazer mais rápido a corrida, mas não conseguia levantar tanto peso. Não tinha tanto porte de atletas de CrossFit que fazem muito ginásticos, né? sim, sim. Eu acho Então foi a forma que eu me destaquei, assim, que eu gostei de correr. que boa. É, não, e eu acho que é isso, né? Às vezes a gente quer fazer muito uma coisa, né? Ainda que tu faz o CrossFit super bem, tu ama, eu sei, tu já falou várias vezes, né? Mas às vezes a gente tem habilidade para outras coisas, né? E se a gente É, acaba treinando para desenvolver essa habilidade, tem tudo para dar certo, né? Que foi o teu caso. exatamente. A minha limitação, por exemplo, no CrossFit não fez com que eu desistisse em momento algum. E a corrida da mesma forma, né? Porque eu tive 2 filhos nesse período. E aí o retornar, o estar acima do peso. Porque a corrida é assim, tu corre, tu sabe, 3 dias que tu não correu, quando tu retornar na corrida, é como se tu nunca tivesse corrido na vida, Ela é muito né? ingrata com a gente, É né? qualquer esporte, mas em geral a corrida é muito ingrata mesmo. Sim. É muito Ah, mental, né? tá, beleza. Daí tu pensou, vou correr a maratona. Vou. Aí trocou de assessoria. Como é que foi? Sim, eu decidi que eu ia correr uma maratona. Eu vi o Zan correndo a maratona de Gramado, fiz a meia maratona lá sozinha, não tinha assessoria. E eu vi ele correndo aquela maratona, eu me lembro direitinho, que ele finalizou a maratona e fez um sinal de que, se eu não me engano, era em Libras, dizendo que Jesus era o caminho, alguma coisa assim. Nossa, ali arrepiou. Ai, fiquei emocionada. Assim como eu fico hoje, né? Sim. E eu decidi que eu também queria fazer uma maratona. A E já louca, né? tinha Agora é visto. minha vez. Agora é minha vez, agora eu quero. Mas assim, vamos começar que nem eu falei antes, né? O sonho alto. Então, o que que eu queria fazer? Uma maratona internacional. Mas nem sabia que tinha que ter índice, não entendia nada. E aí eu decidi que eu ia fazer a maratona. E olha o detalhe, eu falei que eu ia fazer a maratona em menos de 3 horas e 30, a primeira maratona. Caramba, que E eu, mulher obstinada, meu Deus e do eu céu. passava os dias olhando no YouTube como fazer uma maratona em menos de 3 horas. Não bastava fazer uma É, maratona, ela queria estipular um tempo. Mas, gente, o que é isso? queria. É, mas Uhum. a parte legal, assim, é que a gente mostra que é legal tu ter uma meta, né? Botar aquilo na cabeça, porque tu acaba daí treinando para aquilo, né? É exatamente o que eu faço sempre. Por isso que é Uhum. muito bom ter uma assessoria que te dá um norte, sabe? Ah, o que tu quer? Tu tem que ter um objetivo, senão
se não, como tu falou antes, se não quando tu tiver no período menstrual, quando tiver dor de cabeça, quando tiver 2, 3 noites sem dormir por causa de filho que tá doente, por causa do trabalho que não foi legal, por causa do casamento que teve alguma briga, tu não vai persistir, entende? Então tu tendo um foco no que tu quer, é um objetivo maior, tu cresce naquilo, Sim. entende? Tu te dedica naquilo. E eu sempre fiz 3 esportes durante o dia, porque eu sou Uhum. hiperativa, né? Então, se eu não fizer muito esporte, eu não consigo dormir. E Ah, aí eu sim. não Vamos tomo nenhum, canalizar isso pro esporte, então. eu não tomo nenhum tipo de medicação. Então, desde a época da escola, eu era competitiva, eu gostava de interséries, e era uma forma que eu tinha de, às vezes, colocar muito do que eu sentia para fora, né? Em vez de falar, em vez de ser agressiva com pessoas, ou em vez de não saber me comunicar corretamente, eu achava melhor fazer esportes e ir para. Ah, nós íamos para outra cidade, jogar futsal, jogar vôlei, jogar handebol, que tinha jogado, xadrez, dama, tudo, moinho. Peteca, Meu vambora. negócio era esporte. Ai, que legal, Lô. É, É, já não era meu caso, né? Eu sempre fui sedentária. Com 36 anos, entrei num grupo de corrida, né? Louca de vergonha, porque a galera tem uns já corriam, né? E saí do sedentarismo até virar a louca da corrida, também sou agora, né? essa Que é parte muito é bom. muito legal da corrida. Ela Então, salva, tá, né? Lu. Obrigada por essa contextualização aí. Agora a gente consegue saber, assim, mais ou menos quem é a Luíse, né? E eu queria que a gente entrasse no assunto agora, que é o que a gente veio falar, né? Como tu decidiu que queria fazer a maratona, né? Eu queria entender como foi o teu primeiro ciclo de maratona, tá? Hum. Quais foram os teus medos, né? Tua insegurança, o que que tu tinha de insegurança? O que que mais que eu anotei aqui? Depois vou te perguntar assim, o que que tu achou mais fácil, né? O que que teve mais facilidade de fazer que talvez tu achou que não conseguiria? E quais foram as coisas que, bah, isso aqui pesou pra caramba, né? No conciliar com a família, no conciliar com a rotina, né? Traz um pouco aí, então, esse overview aí pra gente entender. Tá. Só de tu falar desse primeiro ciclo, eu já me emocionei aqui. Porque eu me lembrei de como foi e de como eu tive que me superar várias vezes, né? Porque a maratona, eu sempre falo para todo mundo isso, quando alguém decide fazer uma maratona, é um divisor de águas, tá? Tanto no relacionamento, no casamento, quanto em amizades, porque tu tem que realmente estar focado e decidir que tu quer fazer uma maratona. Eu, porque sou uma pessoa assim, né? Tem pessoas que eu sei que levam na brincadeira, mas eu decidi que eu ia fazer uma maratona, eu não bebi mais, porque eu sempre gostei de um chopp, de um vinho, eu não bebi mais. Eu decidi que eu teria que emagrecer um pouco, perder, porque eu tinha mais músculo, né? Então eu teria que perder os músculos, porque era pesado, porque eu sofria para treinar. E eu decidi que era aquilo que eu ia fazer e realmente ia dar o meu melhor, né? Então, lá no grupo dos Us, eu tinha mais 2 pessoas que tinham maratona também e não quiseram treinar comigo. Então, eu Uhum. acho que para quem é corredor sabe o quanto é difícil treinar. E o ciclo de maratona, que é um ciclo, para quem não entende um pouco, assim, é um ciclo, ele é pesado em função de ter muitas quilometragens, né? De terminar a semana uma quilometragem alta. São tiros mais longos. Então acaba que tu fazer isso sozinha foi muito difícil. Quanto Muito difícil. tempo faz isso, louco? Tu fez teu primeiro ciclo de maratona? Eu iniciei o meu ciclo de maratona em dezembro, mais ou menos, que a gente definiu. Eu entrei na assessoria em novembro. Aham. Quando iniciou a Ali, assessoria, né? agora faz um ano. Ali em dezembro, janeiro, eu terminei a TTT, eu falei pro Zé que eu ia fazer uma maratona. Janeiro, então. As minhas férias, basicamente, foi assim. E aí tinha que ter uma pessoa para cuidar das duas crianças, porque eu tinha que treinar cedo da manhã, porque eu tinha que fazer assim umas vezes de 15 quilômetros, de 10, fora os longos, que eram bem difíceis, né? Fazer sozinha e fazer no horário que eu podia fazer. Para quem não sabe, eu sempre treinei de manhã cedo, lá pelas 4h30, 5 horas, para que eu pudesse chegar a tempo de acordar os meus filhos, dar café da manhã para eles, organizar eles para a escola. Até vou fazer um parênteses, né? Eu sempre gosto de falar, né? As pessoas elas acham muito estranho que a gente treina de madrugada, né? Eu tenho pessoas que já criticaram, né? Óbvio que sempre vai ter as pessoas que criticam, que tipo, ai, pra que isso? Ai, que desnecessário. E teve pessoas que, nossa, como tu consegue? Gente,
Isso já é meio que, né, tá meio que loucura. Mas, na real, eu, pelo menos, eu faço isso justamente pelo que tu acabou de falar aqui, entendeu? Eu treinando às 5h30, eu consigo chegar em casa Exato. e ainda pegar os meus filhos da cama. Diferente, e acordar eles, preparar para a escola e tudo, né? Diferente se a gente trabalha o dia inteiro e no final do dia, galera, vou treinar. Pô, o que sobra para ficar com os filhos, né? Se a gente já trabalha, tipo, 8 horas, fica 10 horas fora, eles ficam na Exato. escolinha, né, geralmente, ou enfim, com outra pessoa cuidando, né? Aí tu tem ali 6 da tarde, na melhor das hipóteses, digamos, se a criança dorme às 10, tu tem 4 horas com teu filho por dia, né? Então, tem mais isso ainda. Cada mulher administra de uma forma, né? Mas eu, por muito tempo, eu me culpei por ter que trabalhar e deixar os meus filhos na escola, porque um deles não gostava de ficar, ele saía chorando para um lado e chorando para o outro, né? Então, Exato. isso hoje é a forma que eu consegui balançar. Foi muito difícil acordar às 5 da manhã. Eu lembro que as gurias treinavam às 5 horas, eu achava muito difícil. E aos poucos eu fui tentando, sabe? Acordava a tal horário, fui ficando um pouco mais cedo, um pouco. Hoje em dia é irritantemente meu sistema biológico é super irritante, né? Porque no domingo, que eu posso dormir até a hora que eu quero, eu estou acordada às 5 horas da manhã. Exato. Exatamente isso. É a organização. É a forma como a gente adequa a família, porque um ciclo de maratona, né? Eu não sei como funciona para outras pessoas, mas eu não consigo fazer durante a noite, entende? Fora que eu sou hiperativa, então eu teria que fazer mais exercícios durante o dia para chegar à noite poder fazer o meu treino e eu não ia estar 100% disposta. E eu sou uma pessoa que, se eu não consigo cumprir planilha, se eu não consigo fazer o pace que está lá na planilha, eu não me sinto bem. Eu me sinto culpada, parece que eu não estou conseguindo produzir, É uma aluna muito aplicada. entende? Porque eu, de vez em quando, eu me faço de louca e Não, é faço óbvio que acontece, né? Acontece, mas assim, um treino com eu tenho voz na a minha corrida cabeça. como eu tenho a corrida como uma profissão para mim, Sim. entende? Porque assim, se não fosse uma profissão, eu não acordaria tão cedo. Eu não seria tão regrada, eu não cumpriria a planilha, não cuidaria o que eu como, para que no outro dia, quando eu fosse acordar, aquilo tivesse leve no meu estômago. Eu não tentaria, agora está finalizando, eu emagreci 7 quilos, então eu não seria tão regrada com outras coisas, entende? Eu não saio de noite, porque no outro dia eu tenho que correr. Eu não bebo, eu cuido que eu como. E então a família toda entrou nisso, entende? O ciclo de maratona, a maratona entrou na nossa família toda. Hoje eu tenho a ajuda de uma pessoa que trabalha aqui na minha casa de manhã, ela chega às 5h40. É uma funcionária que eu tenho de manhã, 5h40 até meio-dia. Porque não teria como eu fazer um ciclo de maratona. Meu marido, ele faz exercícios todos os dias de manhã. Sim. Então, eu não podia pedir para ele, olha, eu preciso fazer minha maratona, eu preciso que tu pare de fazer o que tu tá fazendo. Não, né? Não Tem é que equilibrar, justo. tem que ter o Exato, combinado, né? Porque não pode ficar pesado pra entende? ninguém, né? Fora que eu tô sempre cansada, porque final de semana os longos são longos, entende? E geralmente é um space mais baixo, então pesa muito, é muito cansativo, sabe? E aí acaba que tu não consegue às vezes conversar, bem sincera, não consegue conversar, tu tá cansada. E aí tu volta pra casa e tu é mãe, tu é esposa, né? Tu é filha, tu é amiga. Então tu tem que dar o teu melhor aqui também. Não é só na corrida que eu dou o meu melhor, tem que dar pra eles aqui também, né? Eles são o meu tudo. Entende? Meu marido tá toda a corrida, ele tá comigo lá. Eu Querido, termino uma corrida, se eu não tiver ele pra dar um abraço, parece que eu tenho como é uma que coisa pode? errada, assim. É, Pesa, né? É exato. Os diferente, meus né? Teu filhos apoio. ainda não entendem muito, mas eles sabem que é a profissão da Aham. mãe deles. Eles, esses dias na escola eu fui perguntar pro meu filho de 4 anos, o que que a tua mãe faz, Joaquim? Qual é a profissão da tua mãe? Ela é corredora. Ai, Daí ela falou assim, querido! não, mas ela é formada em alguma coisa, né, Joaquim? Não, acho que ela sempre foi corredora. Então é uma coisa que já virou aqui em casa, eles já sabem, sabe? Ah, a mãe não. Ah, a mãe hoje tá meio cansada. Ou, ah, vamos jogar bola, mãe. Mas aí tu vai correr primeiro, né? Então, a gente já se organizou e se respeitou em cima dos meus ciclos de maratona, né? Que Sim. acaba que emendam um no outro. Pois é, tu comentou isso, né? Vou aproveitar que as meninas comentaram aqui. A Vi falou lindas. É você, tá? É você que é linda, maravilhosa. Ai, E obrigada. Com esse a meu Dani tamanho botou de bora testa. maratonista. Hã? Com esse meu tamanho de testa sou eu mesma. Era uma fofa.
Ah, e a Dani botou bora maratonista, isso aí. Então vou aproveitar, pessoal, só para reforçar, tem um quadrinho de perguntas aqui, podem perguntar o que vocês querem para a Louise, né? É, Que no final daí ela responde, ou pode ir respondendo também ele conforme for entrando as perguntas, né? Que acho que para as mulheres que querem fazer maratona, ficam curiosas, querem saber, né, como é que funciona, né? Tipo, o cliente falou agora dos longos, né? Tem, explica um pouquinho sobre essa questão dos longos, quantos meses que tu faz, mais ou menos o volume, assim, o que que muda, em que mês que ele é, a partir desse mês, agora antes da maratona, o volume vai para tanto, né? Pra gente saber de quanto que a gente tá falando. ai, Erika, aí tu me pegou. Porque eu faço um volume de ciclo de maratona, mas geralmente eu faço uma coisa que quebra o meu treinador, que é fazer provas no meio do ciclo de maratona. Sim, guria, tem mais isso ainda, né? Tá. Então, Uhum. por exemplo, para vocês entenderem um pouquinho, eu tenho uma prova agora dia 24 que é a Poa Day. Tá, Eu quis fazer meus 10 quilômetros agora, vou fazer de novo, porque eu tirei terceiro lugar geral, que teve agora em maio, abril, eu acho que lembro. foi. Foi junho? Foi junho? Junho, Junho, julho? exato, exato. Uhum. E eu queria melhorar. Só que naquele final de semana eu tenho um longo de 28 por aí. Então eu tenho que terminar meus 10 e eu tenho que cumprir os 28, ou seja, eu vou ter que fazer mais 18. Sim, sim. Depois de terminar uma prova, entende? Que geralmente se dá um day off, se dá um descanso. Então eu quebro um pouco esse ciclo, que é uma coisa que o meu treinador não gosta, mas. E cuidar muito a questão da lesão, né? Um desafio, a gente inventa de fazer uma prova no meio, mas no fim tu acaba sobrecarregando o corpo, né? Se a gente não faz da maneira certa, né? Exato. E o volume, na verdade, ele diminui um pouquinho quando a gente vai chegando perto da maratona, né? A gente nunca faz os 42. Sim, Mas a sim. Boa. gente faz os 35 ali. E aí deixa mais descansado na semana da maratona para dar um gás mesmo na data da maratona, né? Muito bom. Quantas maratonas você já fez até hoje, Lô? Fiz duas. Duas? Quais foram? Foi a maratona, foi a New Balance, Em abril, né? abril, aham, que eu fiz 3 horas e 23, foi minha primeira maratona. E eu fiz agora a Maratona Internacional de Porto Alegre, 3 horas e 29. Que eu precisava o Uhum. índice 3 horas e 30. Nossa, ali. Ali, Que desespero. o desespero foi depois, né, da maratona, porque eu passei mal. Sim, E a sensação era de que eu ia morrer, assim, porque, para quem não sabe, né, alguns me acompanham, eu tive uma pneumonia que pegou 70% do meu pulmão direito. E foi me instruído que eu deveria, por 6 meses, dar uma pausa. Mas eu não uhum. fiz a pausa. E achei que eu estava bem, continuei treinando, continuei treinando. E eu usei uma bombinha no dia da prova, que era para dilatar um pouco o meu pulmão, para me ajudar um pouco, né? Sim. Já que não estava passando bem. E eu passei mal depois na maratona, né? Mas apesar de que o meu treinador foi super consciente, nos acompanhou eu e mais uns amigos do grupo ali que também fizeram a primeira maratona. A gente fez um pelotão, né? Então foi ótimo, porque ele estava junto comigo, estava do meu lado. Tava bonito aquele Me pelotão, ajudou, né? me ajudou a me hidratar, tudo. Porque se eu tivesse Que show. sozinha, eu, Luiz, me conhecendo do jeito que eu sou, eu ia dar no meu máximo e provavelmente ia ter passado mal no meio. E é legal tu falar isso porque o pessoal pensa que a corrida, porque, tipo, tu não depende de outras pessoas, entre aspas, né? Que é um esporte, assim, mais sozinhos, né? Singular, assim. Mas a diferencial tá quando a gente tem parceria, né? Exatamente. Exatamente. Eu hoje sou a atleta que sou, porque por dois motivos, né? Um deles foi um ruim, que foi quando me abandonaram num ciclo de maratona, realmente não quiseram treinar comigo, sendo que tinham o mesmo foco, o mesmo objetivo. E isso me impulsionou a ser uma pessoa mais individual também na corrida, eu aprendi na marra, digamos assim. Mas eu também entendi que eu preciso respeitar o meu planejado, independente de quem eu vou treinar. Né? Por exemplo, vou treinar com a Érica amanhã. Nós vamos fazer 15 quilômetros. Mas a Érica não tem um pace de 5 nessa planilha dessa semana. Talvez tenha Sim, semana que vem. Então nós vamos correr juntas, mas eu vou respeitar o meu pace. Coisa que antes eu não fazia. Eu achava que correr com alguém era
nós duas tentar entrar Um, num consenso, e não um é assim que acordo ali. funciona. O que está planejado para ti é o que está planejado para ti. Foi feito em cima de um volume que tu fez no teste de 3 km, no teste de 5, ou em cima de uma prova que tu já fez, que foi alvo. Então tu tem que respeitar isso, porque senão ou tu vai regredir, ou tu vai dar um pulo e evoluir muito com aquele atleta e acabar te se machucando, entende? Sim, Que é o boa, que acontecia boa. muitas vezes comigo. Eu queria acompanhar alguns atletas, que é a maioria Ah, deles homens, e sim. eu acabava não me machucando, assim, mas acabava me fadigando num nível que não tem explicação. Eu me fadigava, eu ficava exausta, eu... Aí foi visto, claro, que eu estava sem vitamina, eu acabei entrando na menopausa precoce, em função da intensidade de exercícios, mas é preciso se respeitar, respeitar o planejado, que foi em cima do que tu já fez, né? De um alvo que tu tinha, ou da prova dos 3 km, no caso. Então eu comecei a entender um pouco mais isso, mas foi na marra, assim, quando eu fui deixada de lado. Eu Uhum. tive que aprender a fazer o meu treino sozinha e respeitar o meu treino. E outra que eu comecei a um pouco eu regredi, né? Porque eu quis fazer o meu treino com pessoas, porque eu queria companhia e não era o mesmo objetivo. Ninguém estava em ciclo de maratona, só eu. Eu acabava às vezes fazendo menos e tendo que voltar tarde para terminar minha planilha. Sim. Ou eu fazia com os meninos que estavam muito além de mim, um pace muito mais baixo. E para mim acompanhar eles e não desistir, eu dava o meu máximo. Só que no outro dia também tinha treino. E daí tava muito cansada. Muito, estava exausta. E e eu continuei, né? Mesmo no ciclo de maratona, eu continuei fazendo crossfit e jogando beach tênis e jogando vôlei. Então, A pessoa não alguma coisa pode parar. estava errada. Alguma coisa estava errada. Eu não dava o meu máximo nem na corrida, nem no crossfit, nem no vôlei, nem no beach tennis. E aí, Entendi. depois que eu quebrei o dedo, que eu defini, não, então eu vou parar com o crossfit. Foi super difícil, chorei muito sobre isso. E, e pois é, faz quanto tempo isso? Alguns meses, né? 2 meses agora. Domingo eu Uhum. vou num treino agora que a gente vai ter. Uhum. Mas, Mas aí tu parou de vez mesmo? Então, ou de vez em quando tu vai? não, eu parei porque eu quebrei um dedo, né? Foi esse aqui. E não Uhum. tem. Cirurgia não vai corrigir, não vai ajudar. Então eu não tenho mais tanta força para fechar e pegar pesos. Então não tem como pegar só com uma mão no CrossFit, né? Entendi. Acabar que eu ia descompensar. E agora tá focada 100% para performar na corrida. É, eu faço beach tennis ainda também. E o vôlei também. Sim. Essa, Mas a corrida eu melhorei muito. E também tô tendo um personal, né? Que é o Matheus Vieira, que tá me ajudando. E 2 vezes na semana. Então, assim, estou evoluindo muito. A questão de levantar mais meu joelho, de conseguir correr mais rápido, né? Usando também como atleta, sem explicação, que ele tem me ajudado, né? Eu sou a atleta que sou hoje, graças ao empenho dele comigo também. que legal. O apoio do treinador era fundamental, né? É. É, Eu tô, Vitória, o beat venceu, Vitória. tô falando do apoio do treinador, né? Que, gente, é surreal, né? Porque o esporte ele é muito psicológico também, Ai, né? Ele Ana. é físico, mas ele é muito psicológico. As gurias Obrigado, participando aqui. Querido. Ana, querida. A Ana me acompanhou também, que fora o contexto todo de mãe, de ter entrado na menopausa precoce, eu perdi uma irmã no primeiro ciclo de Sim. maratona. Ela Uhum, eu lembro. faleceu, ela tinha 3 filhos, né? E ela faleceu de diabetes tipo 2. E foi assim num susto. Eu lembro que a gente estava fazendo um treino longo lá na Orla do Guaíba. E eu comentei sobre elas. Eu tenho duas, elas são gêmeas, né? Na verdade, eu tenho 3 irmãs. Uma mais nova, que é a Duda, e duas que são gêmeas, que eram mais velhas, são mais velhas. E ela tinha 42 anos. E Uhum. ela faleceu, e eu, na semana, eu tinha comentado que, como eu desejava que as minhas irmãs praticassem a corrida, algum tipo de exercício para que elas ficassem bem, sabe? Porque a diabetes Ó, a Duda é ali, uma ó. doença, Falou eu. ela é uma doença muito triste, né? Muito triste Sim. mesmo. A minha outra irmã, que é gêmea, ela, ela tá cega em função do diabetes. Ela ficou cega com 41 anos. E
é muito triste, sabe? Ver as pessoas que tu ama definhando por uma doença que talvez, não digo que elas poderiam ter evitado, mas elas deveriam ter conduzido melhor, Sim. né? A vida Eu sei. delas, né? Eu tenho na minha Então, família, né? Tinha minha avó, minha tia também perdeu a visão, depois teve que amputar as pernas, meu a primo, minha meu pai também. irmã, ela amputou semana passada um dedo, Uhum. né, do pé, porque ela teve um machucado, como não cicatriza, não cura, ela acabou tendo que amputar. E ontem até conversei com ela, não estava muito bem, ela estava de novo no PA. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa sobre a corrida e de como a corrida também tem sido, como eu falei antes, um divisor de águas, é justamente isso. Sabe, eu consegui separar, por mais que eu gostasse de fazer muitas coisas, eu consegui separar isso para que eu me desenvolvesse mais, para que eu ajudasse algumas pessoas que eu gosto e para que eu me tornasse uma pessoa mais saudável também, porque eu perdi vó com câncer de mama, eu perdi também, ano retrasado, a minha melhor amiga, que era minha prima, que era uma mulher lindíssima, com 38 anos, com câncer de útero. Então, eu fui perdendo pessoas que eu amava muito, sabe? Muito cedo. E por doenças que, se tu for parar para pensar, não que podem ser evitadas, mas que elas Sim. podem ser conduzidas de uma forma que tem uma longevidade melhor, uma qualidade de vida melhor. E é cientificamente comprovado, né? A gente sabe que é, né? Exato, exato. Uma amiga minha mandou ontem um vídeo pra mim, né? De besteira, né? Quantas amigas mandam coisa pra gente dar risada, é ótimo. No meio Eu do sou dia essa entra um vídeo. amiga. Eu vivo mandando Ah, besteira sim, também. tu é uma, Exato. né? Tu é uma que manda. Do nada manda um vídeo lá de se mata rindo, né? E daí ela mandou, depois eu vou compartilhar nos meus stories. Dois amigos na UTI, mas real mesmo, eles estavam fazendo um cateterismo. E ele dizendo: vocês estão com essas frescuras aí, acordo 5, 6 horas da manhã pra correr, pra pedalar. Vocês nunca vão ter a emoção de como é fazer um cateterismo. Daí começa a falar, ele é muito espontâneo, achei muito engraçado, né? É que nem Sim, tu disse, não é que vai evitar, mas a qualidade de vida ela é diferente, né? Tu tem mais saúde, isso não tem como negar, né? exatamente. E... Mas só voltando no ponto que tu falou ali do apoio treinador, né? Porque a gente fala assim, tem que ter desempenho físico, tu a gente vai melhorando, a gente quer sempre melhorar, né? O pace, fortalecimento, resistência, não importa, né? O que tu quer melhorar. Vencer a ti mesmo, né? Outra coisa, talvez não, tu não quer performar, tu quer ter uma vida mais saudável, quer ter a tua rotina de treino que te traz muito mais saúde, né? Tu Exato. quando tem uma rotina de treino, tu vai fazer uma prova, por exemplo, tu te obriga a treinar. Ah, vou fazer uma prova de 5 km mês que vem. Tu te obriga a treinar, o que mais? Te obriga a comer melhor, a Comer se melhor. hidratar. Exato. A É, dormir melhor, né? exatamente, né? E, e o apoio do treinador que eu tava falando, né? Eu choro as pitangas, né, de vez em quando, porque tu sabe que é a pessoa que pode te orientar, né? Que nem eu tô agora eu tô numa introdução de triatleta, né? Resolvi migrar e aprender coisas novas. Assim como eu sempre achei lindo quem corre e não corria 1 quilômetro, eu acho incrível quem nada. Eu recebo os vídeos da Exato. galera, Eu também. da galera nadando na assessoria, eles mandam todas 2 vezes a semana eles mandam os vídeos do pessoal nadando, né? Eles nadam lá na piscina da PUC, né? Eu fico impressionada, que coisa mais linda aquilo, né? E daí o que eu fiz? Eu me frustrei essa semana, né? Porque eu não estava desempenhando o que eu queria desempenhar. Aí já mandei pro meu treinador, olha só, tava com medo, achei que não ia conseguir. E aí, o que eu fiz para me proteger, para não frustrar? Não fui mais. Ah, não, Eu não, comentei com ele, né? Bah, daí ele mandou não um áudio agora, pode. falou, te vira para escutar. Bah, e me deu um gás, assim, me deu vários exemplos, e eu pensei, é isso, sabe? Então, assim, ter o apoio, ter um psicológico do lado te ajuda um monte, assim, a avançar, né? Exato, exatamente. Lou, perguntar então, frustrações e aprendizados Nossa, que a maratona te trouxe. muita frustração. Eu me frustrei com pessoas, eu me frustrei comigo mesma, eu me frustrei com o meu organismo, eu me frustrei com perdas que eu tive, eu me decepcionei demais, entende? Eu, nossa, foi um ciclo assim. Eu era uma Louise e depois que eu decidi fazer
a maratona eu virei outra Luíse, totalmente É como se diferente. abrisse uma caixa de Pandora, né? Eu digo, né? Até na Exato, corrida, às vezes, quando tu faz um longo, meu Deus, tu tem uma adrenalina, às vezes, dependendo do dia, tu lembra de coisas do passado, ou tu lembra do que tu quer fazer no futuro, e tu exato. tá naquele longo ali. Às Eu vezes tô é acostumada, terapêutico. eu tô acostumada com treinos, que nem fazem 10 anos que eu faço CrossFit. Mas são treinos de explosão, né? Tu explode ali, faz o teu treino e acabou. Tu continua fazendo a queima durante o dia, mas é aquele treino ali, tu vai à exaustão e deu. E o ciclo de maratona não. É tu fazer muitos quilômetros e tentar manter para que tu consiga, do início ao fim, fazer o que está proposto para ti. E aquilo não entrava na minha cabeça, né? Era muito difícil para mim. Eu estava acostumada, a partir do momento que eu começava a cansar, aí que eu acelerava para terminar logo. E não é assim, a corrida não funciona assim. Então foi N aprendizados. Foi bem difícil para mim aprender isso, aprender que não adiantava quando eu estava cansada eu baixar o pace e meter a louca, porque eu ia, aí na frente eu ia cansar. E eu costumo dizer que os dizia, não vai quebrar. Quebrar nunca. Não vou. Não vou quebrar e não vou desistir. Mas foi muito exausto, entende? Eu cheguei numa exaustão a nível assim de começar a perder cabelo e as minhas vitaminas eu já não tinha mais nada. Então foi N coisas assim que eu tive que mudar. Eu mudei desde o médico, eu tinha uma nutricionista, tive que ir para um médico, nutrólogo, que realmente entendia do assunto, entendia de maratona. Então, me decepcionei, como eu falei antes, com pessoas ao meu redor, com atletas, com pessoas que diziam que apoiavam mulheres, apoiavam um trajeto, e na verdade não tem nada disso, não existe isso. Então, eu sou muito de acreditar no que as pessoas falam, né? E não aconteceu comigo, assim, não rolou. Então, essa é uma Entendi. mágoa que eu tinha, fui tendo, mas que já acabou, graças a Deus. Mas foi uma frustração para mim, realmente, quando eu estava treinando e eu via que aquilo que eu tinha planejado quando eu saí de casa, antes eu acordava 3h40 da manhã, mas eu não costumo falar isso pra ninguém, porque todo mundo diz que eu sou doida, que eu não durmo, que horas que eu cuido dos meus filhos. Só que, como eu falei, eu tenho um planejamento legal aqui em casa, a gente é bem Sim. organizado, então às vezes dá E é certo, às vezes não, óbvio que equilibrado, não né? dá. É isso que Aí, eu digo. aí é É cafeína brasa na e veia, né? sim. É cápsula de cafeína, é cafeína, é o dia inteiro isso aí. Mas, em geral, bonitinho, eu consigo dormir, acordo umas 3h40, acordava. Fazia todo um. Me aquecia, fazia todo um negócio, saía de casa, treinava às 5 da manhã. E quando chegava lá e eu não conseguia atingir aquilo que na minha mente eu tinha determinado pra mim, porque eu determino, né? Eu determino direitinho o que eu vou fazer hoje, amanhã, depois de amanhã. E quando eu não conseguia atingir, eu ficava frustrada. E aí, não que eu tinha como desistir, isso nunca eu tive, nunca. Mas eu tinha, assim, uma coisa assim, uma raiva interna É que a que gente às vezes projeta acabava atingindo a minha coisas. família, né? Eu era Sim. estressada, às vezes, né? Eu não tenho muito filtro, eu costumo dizer, às vezes eu esqueço em casa, então às vezes eu falava coisas que não era pra me falar, dava uns rompantes, Sim. assim, de coisas que de repente eu deveria ter pensado antes de falar. E isso às vezes me magoa, né? E leva tempo, né? Relacionamento, é pessoas, é É, o corrida, é importante é a gente exaustão. reconhecer, né? E reconhecer isso e voltar. Exato. Olha, aquele momento eu tava estressada, te peço Não, desculpa e tal, né? geralmente eu faço isso, eu chamo a pessoa e falo, olha, me perdoa, né? Eu tava passando por um Uhum. momento assim, Sim. assim, assado. E... Mas isso são frustrações que eu passei, assim. Uhum. Outra frustração foi de que eu não terminei a primeira maratona em menos de 3 horas, né? Tá Onde louca. isso? Como pode? Ai, gente. Não, mas teu tempo foi incrível, né? Nossa, ainda mais pra Foi, mas meia eu tinha na maratona. minha cabeça que... Sabe aquela Cara, criança que não podia pisar no rejunte quando andava na calçada? Era era eu tu. quando era pequena. Então, é assim meus desafios, entendeu? É mais ou menos assim. Eu boto na minha cabeça que eu vou fazer aquilo ali, eu vou fazer. Por exemplo, eu determinei desde o mês passado que todos os dias eu vou fazer abdominal. Todos Uhum. os dias eu faço abdominal. Ficar trincadinha. Exatamente. Faço todos os dias abdominal. Só que tem dias que eu tô muito cansada. Entende? Eu tô cansada. Eu tive, sei lá, essa semana eu tive dor de barriga. Cara, quem que faz abdominal com dor de Que é barriga? uma Eu, coisa típica de corredor, eu né? Dor de faço. barriga, né? Eu Lou, faço.
Vamos lá, então. Tu falou que, né, decide as coisas e faz. Eu quero saber quais são as tuas próximas provas. As minhas próximas provas são a Poa Day Run, que eu vou fazer 10 km. Dia 24 de novembro. Exato. Uhum. Depois, dia 7 de dezembro, eu vou fazer a Summer com a Dani. Eu farei 25 km. Uhum. E depois, a tão esperada, emocionante, que já tá me dando nervos, que é a travessia Torres Tramandaí com o Elisângela Zan, que eu vou fazer 42. A princípio não será 42, porque a gente vai intercalar, né? E não chega a somar os 42, é um pouco menos. Ah, tá. Mas é metade da prova, não sei como é que funciona quando é dupla, Sim, né? quando é dupla mista, é obrigatório fazer Direto. Dois trechos só. um trecho. É, faz um trecho, um trecho. Sim. A gente vai revezar assim. Só que daí tem trechos que são menores, ele vai pegar trechos maiores, né? Por isso que não chega a fechar os 42. Fecha Ah, que menos. legal. Já deu pod, já falei pra você, já deu pod. Amém! Agora a gente está só em busca dos patrocínios. Isso, Inclusive, boa. quem quiser nos patrocinar, estamos aí. A Fala gente está sobre isso, organizando uma Lou. Explica camiseta. melhorzinho como é que funciona o Sim, patrocínio. sim, eu estou organizando, nós estamos organizando isso. Nós vamos fazer uma camiseta onde a gente vai usar a partir já agora das próximas semanas para todos os treinos, né? Eu e o Zé, que a gente vai treinar junto para fazer areia, com o logo das marcas que vão, das empresas, marcas que vão nos patrocinar. Tem uma cota mínima de R$ 200, né? E a gente vai também fazer um banner para isso, publicações no Instagram. Fora que é uma oportunidade incrível, né, de estar ajudando dois atletas da cidade de Campo Bom Super. e a se superarem sobre qualquer evento que venha a acontecer, né? Que não vai acontecer, em nome de Jesus não vai acontecer, vai dar tudo certo. Mas que tem um custo elevado para os atletas que, assim como nós, amadores, né? Sim. Usando não, mas eu sou. E aí a gente tem um custo alto, a gente acaba, às vezes, treinando em vez de trabalhar em muitos Sim. momentos. É, até para quem não E sabe, né? A inscrição da TTT eu acho que está por volta de R$ 300, né? Mais ou menos. exato, É exato. R$ 300. Então, quando a gente se programa para fazer uma prova, tu paga a inscrição lá, quase R$ 300, no caso da TTT, que é uma prova, né, um pouco mais elaborada. Aí, né, tu não vai no mesmo dia da prova, tu tem que locar um lugar para te ficar, tem o deslocamento, tem combustível, alimentação, tudo, né? Então, realmente é bastante gasto, né? Então, assim, pessoal, quem quer alavancar a sua marca, quem quer ter visibilidade, tenha certeza que esses dois atletas vão estar com as camisetas aí direto, porque a gente só vê eles treinando, entendeu? Vai ser uma boa. Entre em contato no Instagram da Luísa ou do Zan, né? E já marca aí, já fecha esse patrocínio. 200 pila, gente. 200 Exato. pila para deixar a camiseta para lá e para cá, rodando para lá e para Início, cá. cota inicial, Érica, cota inicial. Eu cota Quem, inicial, quem olha aí. pagar mais, o logo vai maior, vai na Ó, frente. ó, A gente já gostei tá, disso. ó. Claro, tem que valorizar quem nos valoriza, né? É isso aí. Show de bola. Exatamente isso. Fora todos os atletas do ZAN, né? Que vão estar, com certeza, comprando, usufruindo das empresas que nos ajudarem, não tenha dúvida É disso. uma parceria, é via de mão dupla, né? Um Exato, apoia o outro, né? exatamente. Super Exato. bacana. Show de bola. Amiga, estamos se encaminhando para o final, então, né? E acho que dentro de tudo isso que tu falou, né? Eu queria que tu trouxesse uma mensagem, né? Principalmente aí, claro, para qualquer pessoa que está se preparando, né, para um ciclo de maratona e tal, mas em especial para as mulheres, né, que a gente acaba se identificando mais, né? Me diz uma coisa, então, o que a gente deve pensar, o que a gente deve imaginar ou fazer quando a gente decide fazer uma maratona? Me conta. A gente deve determinar, planejar e colocar em prática. Não desistir em momento algum, nunca, nada, não desiste. Não desiste quando doer, não desiste quando o teu corpo começar a fadigar, não desiste quando as coisas não vão bem, não desiste quando ninguém te apoiar, quando ninguém quiser treinar contigo, não desiste.
faz por ti, pelos teus sonhos. Se é o que tu tá planejando, se é o que teu coração faz pulsar mais forte, só vai, amiga. Vai. Não interessa se teu marido não tá te apoiando, se as tuas amigas não estão querendo mais te convidar para sair, porque tu não bebe, porque tu não fica até tarde. Xarope, Não gente interessa. chata, pensa. Não, não. Se tu sonhou com isso, se é o teu objetivo, só vai. Faz o teu melhor dentro das possibilidades. É óbvio que muitas vezes a gente não vai treinar, muitas vezes o corpo vai estar doendo, a gente vai ter um off. Só não desiste. Quando eu falo não desistir, não é ser obstinada ao cúmulo de não se observar, de não se sentir, de não se respeitar. Quero dizer que não é para desistir quando tu sentir que tem um incômodo no teu corpo, de quando tu achar que tua mente não tá indo, hoje não é um bom dia. Não interessa, filha. Mete que é bom dia e vai. Entendeu? Mete que é bom dia e vai. Entende? Não, nem sempre vai ser um bom dia. Se tu vai esperar o bom dia para correr, se tu vai esperar o bom dia para determinar que tu vai fazer uma maratona, que tu vai fazer 21 km, vai fazer 10, vai fazer 5, não vai rolar. Então É vai, só ter, vai. organizar, planejar e colocar em prática, tendo aquilo ali como, tipo, todo dia eu acordo para trabalhar, então todo dia eu acordo para treinar, né? Exato, é isso que eu falei. Eu coloco como se fosse o meu trabalho. Uhum. Entende? Se eu acordei e eu tô viva, eu vou trabalhar. Então eu também vou correr, né? Eu tenho que cumprir o que está escrito ali para mim. Porque foi feito em cima de um objetivo que eu tenho. Muito, muito importante que tu trouxe da lesão não, da dor, né? Tu disse, mesmo com desconforto, tu vai lá e treina. Nossa, eu me estranhei muito quando eu comecei a ter dor. Eu disse, mas não tá certo, alguma coisa tá errada, me doeu o joelho, agora me doeu não sei o quê. Aí, de vez em quando, no início eu parava, né? Parava com tudo, assim, aí depois tu fica viciado, tu não quer parar mais, né? Aí mesmo com dor ou com lesão, tu já quer treinar, né? Exato. Mas tem que saber que sempre vai ter uma dorzinha, a gente tá estimulando muito o corpo, né? A Thalita perguntou, Lou, dica para quem está começando, que é o caso dessa maravilhosa, que acabou de fazer a sua primeira prova de 5 km em Eu Hamburgo. vi. A Thali fez as nossas fotos logo que o Joaquim nasceu. Ela fez as minhas também. Porque eu tive algumas dificuldades para engravidar. Eu fiz tratamento para engravidar da minha primeira filha, a Helena. E do Joaquim eu também fiz tratamento e eu acabei engravidando de gêmeos e perdi um dos bebês. Então, na época, assim, quando o Joaquim nasceu, ele nasceu com algumas questões de saúde. Depois ele teve também Covid. Mas, e aí, então, tinha toda aquela questão das quarentenas, de tudo mais. E a Thali foi uma mata. Nossa, ela veio aqui tirando nossas fotos e tudo. Então, quando eu vi ela no grupo de corrida, eu fiquei muito feliz. Porque eu acho que, em geral, todas as pessoas que eu conheço e as pessoas que eu gosto, que eu sinto uma certa admiração pelo seu trabalho, pela pessoa que é, eu sempre quero que essa pessoa corra. Não sei por quê. Eu acho que é Sim, porque me faz bem quando eu não tô bem comigo mesma. Entende? A corrida me faz bem quando eu não tô feliz comigo mesma, quando eu tô triste, quando eu tô acima do peso, quando eu tô me sentindo frustrada no meu trabalho. Quando N coisas acontecem, a corrida me faz bem. Parece que eu tô correndo ali, parece que tudo vai se encaixando. Claro que no início não é assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu odeio os 2 primeiros km, assim como qualquer um de vocês. Mas eu sim, vou até os 30 e poucos. Aí super. tudo vai se ajeitando, sabe? Porque a minha relação com a corrida é amor e ódio. Exatamente assim. Sempre, né? Exato. Mas o planejado, se bem executado, vai dar em sucesso. Então, tá. E para todas as meninas, para todos os meninos que estão iniciando, homens, idosos, senhoras, é o que eu falei antes. É simplesmente não desistir, entendeu? Colocar isso como um foco para ti, seja para emagrecer, seja para definir corpo, seja para melhorar pace, seja para ganhar uma prova, seja para se divertir, seja para, não sei, talvez ficar mais leve, sair de casa, desestressar. Isso é muito importante, sabe? Seja porque tá iniciando um relacionamento, tá começando um relacionamento, deu fim no relacionamento, né? Tá com os Usa a filhos corrida. adolescente ou não tem filhos, tanto faz. Entende? É uma coisa muito boa, é uma coisa que te faz bem. E tu tá na rua, tu tá respirando, tu tá agradecendo a Deus pela vida que tu tem, por tudo que tá acontecendo. Então é isso que eu digo, assim, não existe. Vai ser desconfortável, não vai ser bom às vezes.
em geral não vai ser bom, mas depois vai ficando melhor, vai melhorando. Assim como tudo quando a gente sai da zona de conforto, não é bom, né? Anotado, então, tá ali. Aí, ó. Eu fiquei chateada que eu não pude ir na prova com ela, que eu tava viajando, mas ela mandou super bem. Agora a próxima vamos junto. É isso aí. Ah, então tá, Lô. Foi muito bom falar contigo. Ah, Nossa live saiu, tava bem programada, né? Nossas pois agendas não estavam fechando. várias vezes, né? As duas compromissadas. Ah, Eu te agradeço também o convite. Obrigada, tá? a gente te agradece aí. Acho que foi super bacana. Já vou salvar, já vou compartilhar. Quem não conseguiu ver, para depois ir lá conferir nossa conversa, nosso bate-papo. Então tá, gente. Obrigadão, tá? Super obrigada Obrigada. quem acompanhou aí. E bom Obrigada, final de gente. semana. Beijão. Beijo.